Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, é ausência de direção. Muitas pessoas vivem assim, cercadas de barulho, compromissos, vozes e informações, mas por dentro, em silêncio. Silêncio de respostas, silêncio de clareza, silêncio de paz. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Os dias passam, as semanas se acumulam, os anos avançam, e ainda assim há a sensação de que algo essencial não se moveu. Não é falta de esforço, não é falta de oração, não é falta de fé. Às vezes é apenas falta de alinhamento. A Bíblia nos mostra repetidas vezes que Deus trabalha em tempos. Há tempo de plantar, tempo de esperar, tempo de colher, mas também há tempo de parar e perceber em que estação se está vivendo. O problema é que muitos entram em novos anos sem discernir o tempo espiritual que carregam dentro de si. Mudam o calendário, mas mantêm o mesmo coração. Esperam resultados novos, caminhando com posturas antigas. E então se frustram. Mas e se 2026 não for apenas um novo ano? E se ele for um tempo de transição espiritual, não por decreto externo, mas por maturidade interior? A graça de Deus não chega atrasada. Ela chega quando encontra espaço. Durante muito tempo, ensinou-se que a graça era apenas perdão, e ela é. Mas não apenas isso. A graça também é capacitação, é sustentação, é direção silenciosa quando a mente está confusa. A Escritura diz que é pela graça que somos salvos, mas também mostra que é pela graça que permanecemos de pé quando tudo tenta nos derrubar. Talvez você tenha passado anos tentando acertar para então merecer paz, tentando resolver tudo para então descansar, tentando ser forte o suficiente para não precisar de ajuda. Mas a graça começa a agir quando o coração entende algo simples e profundo. Deus não espera que você esteja pronto. Ele espera que você esteja disponível. Quando Jesus chamou pessoas na Bíblia, ele não chamou as mais organizadas. Chamou pescadores cansados, homens confusos, pessoas feridas, gente comum. O chamado vinha antes da transformação. O encontro vinha antes da mudança. Isso nos ensina algo importante sobre tempos espirituais. Primeiro, Deus ajusta o interior. Depois, o exterior começa a responder. Por isso, muitas mudanças verdadeiras são silenciosas no início. Elas não começam com portas se abrindo, começam com pesos caindo. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Uma vontade maior de silêncio, menos desejo de explicar tudo, menos necessidade de provar algo. Isso não é fraqueza, é amadurecimento. A Bíblia chama isso de descanso da alma. Não é desistência, é confiança. Quando a alma descansa, o medo perde espaço, a ansiedade diminui, a pressa cede lugar à clareza, e clareza é um dos maiores sinais de que um novo tempo está se aproximando. 2026 não será marcado por quem corre mais. Será marcado por quem caminha melhor. Existe uma diferença enorme entre movimento e direção. Muitas pessoas se movem o tempo todo, mas não saem do lugar. A graça não acelera o caos. Ela organiza. Quando o coração começa a se alinhar, as escolhas mudam. Não de forma dramática, mas consistente. Você passa a dizer não com mais paz. Passa a aceitar limites. Passa a reconhecer quando algo não vem de Deus, mesmo que pareça bom. Isso é discernimento. E discernimento não se compra. Ele nasce da intimidade. Talvez você ainda esteja esperando sinais externos, mas Deus costuma começar pelos sinais internos. Uma inquietação que some, uma culpa que perde força, um medo que já não domina. Nada disso faz barulho, mas tudo isso muda destinos. A palavra nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, quando o interior muda, as palavras mudam. Você começa a perceber que certas frases já não fazem sentido na sua boca. Não vai dar certo. Isso não é para mim. Eu sempre perco. Essas palavras começam a incomodar, porque já não representam quem você está se tornando. Existe poder quando uma decisão interior é selada com palavras conscientes. Não como ritual, mas como postura espiritual. Por isso, em algum momento deste vídeo, eu quero te convidar a fazer algo simples e profundo. Não agora, mas quando sentir que o coração concordou. Vá até os comentários e escreva esta frase.
Eu abro meus caminhos não como quem desafia o futuro, mas como quem se alinha com a graça. Abrir caminhos não significa controlar tudo. Significa parar de bloquear com medo, culpa ou incredulidade. A graça de Deus já foi liberada, mas ela não força a passagem onde o coração insiste em permanecer fechado. 2026 será um ano em que muitos perceberão isso tarde, mas alguns perceberão agora. Esses não viverão sem lutas, mas viverão com mais consciência. Viverão processos, mas não viverão perdidos. Enfrentarão desafios, mas não caminharão sozinhos. Deus não promete ausência de tempestades. Ele promete presença no meio delas. E presença muda tudo. Se este conteúdo está falando com você, clique no botão Gostei. Esse gesto simples ajuda o canal a continuar levando reflexões profundas a quem precisa ouvir. Talvez você ainda não veja portas abertas, mas se o coração já está mais leve, algo já começou. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E Deus não abandona processos no meio do caminho. 2026 não será um ano mágico, será um ano consciente. Um ano em que você não viverá apenas reagindo, mas escolhendo. E escolhas feitas com fé constroem caminhos que permanecem. A graça já está disponível, o tempo está se alinhando, e o próximo passo começa por dentro.